Fabiana, então vamos começar? Vamos começar. Então tá. Bom, todos sejam muito bem-vindos a esta live. Na verdade, nós fizemos essa live com o intuito agora de tirar dúvidas em função dos aspectos trabalhistas na pandemia, mas no retorno das suas atividades, das atividades das empresas, né, Fabiana? Porque Exato. naquela primeira live a gente sentiu que eram muitas dúvidas também em relação a todo o processo trabalhista, que houve muitas alterações, né, mudanças importantes, sendo que agora algumas atividades estão voltando e é necessário agora que as empresas elas tomem algumas decisões, alguns cuidados nesse retorno, né? Então, nós recebemos aqui várias perguntas de vários canais, clientes, tanto da MSA, tanto da Múltipla Consultoria, e é importante esse esclarecimento, principalmente nessa retomada, né, de atividades. Então, vamos lá, vamos Foram muitas as colocar aí. repercussões aí nesse período, né? E agora Isso, vamos tentar aí tirar as dúvidas que chegaram. isso aí. Então, tá. Antes da gente começar as perguntas, né, que foram enviadas, eu queria que você falasse, primeiramente, com relação à MP 936, que teve uma votação ontem, trouxe novidades importantes para as empresas, e aí eu gostaria que você destacasse aí as principais mudanças ou alterações. Na verdade, assim, o texto foi aprovado, o que saiu da Câmara e foi para o Senado, né? Foi aprovado praticamente na totalidade. Então, foram só 2 artigos que não foram aprovados e agora o texto vai seguir para sanção do presidente. Não sabemos, então, vou falar algumas novidades Ok. aqui, né, que chegaram, que vieram com esse novo texto da MP, mas, na verdade, vai depender dessa sanção. A gente não sabe se ele vai vetar algum artigo, né? Mas Certo. a mais importante foi a prorrogação desse prazo, permitir que, por meio de decreto, o presidente faça a prorrogação, seja feita a prorrogação dessas medidas. Porque até então a gente está nessa dificuldade, né, enfrentada pelas empresas, já acabaram os prazos ali das medidas que vinham sendo Isso. tomadas, né, de suspensão, de redução, e agora o que fazer, né? Então, creio que vai ser o mais rápido possível, a sanção vai ser feita, não tenho dúvidas, mas se tiver algum veto ou outro, a gente vai acompanhar. De qualquer forma, nesse novo texto que foi aprovado, tem essa permissão de prorrogação desses prazos, das medidas, tanto da suspensão como da redução. É claro que as empresas vão ter que fazer um novo Sim. aditamento, um novo acordo, na verdade, individual lá com os empregados, prevendo uma nova suspensão ou uma nova redução. Mas essa foi a principal alteração, né, que teve, mas tiveram diversas alterações. Agora, Inclusive, Fabiana, desculpe, só uma dúvida. Quando você fala na questão de que as empresas elas possam suspender e fazer redução. Por exemplo, algumas empresas já tomaram essa medida lá atrás, no mês de abril, maio, já fizeram todo aquele processo. Primeiro fizeram a redução ou depois a suspensão. Isso significa... anteciparam as férias antes de tudo isso, É, né? Foi isso. uma das primeiras medidas, né? Era o que Isso. tinha, né? Isso significa que mesmo as empresas que já fizeram
a suspensão e a redução, e já ficaram naquele limite de 90 dias, elas possam voltar a suspender e a reduzir, é isso? Sim, desde que haja esse decreto, sim. Primeiro a gente tem que esperar. Tem 15 dias aí pela frente, mas eu creio que eles acelerem esse processo aí para que não tenha muito problema, né? Já que esses prazos estão acabando. Mas assim que o decreto entrar em vigor, assim que esse ato do Poder Executivo, que é como fala na medida, né, entrar em vigor, aí sim as empresas vão poder fazer essa prorrogação. E aí basta fazer um novo acordo individual, prorrogando o prazo de suspensão, ou algumas empresas já até tiveram que voltar, né, a alguma atividade, não sei, ou já acabou o prazo e estão nesse limbo, né, e não sabem o que fazer, então, de imediato, assim que entrar em vigor, já vai poder fazer esse acordo individual. Prevendo. Aí, a expectativa, pelo que estão falando, a gente não sabe, né, é de que prorrogue por 4 meses, né, não sei. Vamos acompanhar. Vai até dezembro. A gente vai ter que acompanhar os dois, a sanção do presidente e esse novo ato aí, prevendo o prazo, né, de prorrogação. Isso, na verdade, vai trazer um grande alívio, né? Porque algumas atividades, na verdade, o retorno está previsto, inclusive pela questão até da Prefeitura do Rio de Janeiro, ela fica prevendo mais ou menos a cada 15 dias, o retorno de algumas atividades. Então, tem algumas atividades que vão para final de julho, quase entrando em agosto. E aí, com a aprovação dessa MP, isso seria bem favorável, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos acompanhar, né? Mas essa daí foi a medida mais importante. Acho que as outras vão ser naturalmente respondidas aí, certamente com as perguntas que fizeram, porque eles tentaram preencher algumas lacunas que a MP deixou, né? Então, para gestante, por exemplo, é um caso. A gestante, eles estão aí inserindo um artigo, um inciso, na verdade, que estende a garantia dela. Então, aquela garantia que o empregado tem no período de suspensão, por exemplo, né? No período de suspensão, ele está ali com aquela garantia, ele não pode ser dispensado imotivadamente. E quando ele retorna, se foi suspenso, por exemplo, 30 dias, ele vai ter mais 30 dias de garantia. Então, a gestante que teve o contrato suspenso por 30 dias, ao final do período dela de estabilidade, que a lei já dá, que é de 5 meses, após o término, ela vai ter uma garantia estendida. Então, aqueles 30 dias, que era uma dúvida que algumas empresas tinham, né? Então, já está previsto que vai ter essa garantia estendida para as empresas, sempre correspondente ao prazo que ela ficou com o contrato suspenso ou com a jornada reduzida. Entendeu? Então, tem que observar isso. Mas isso, se a gente não sabe, né? Se vai ter algum veto do presidente, a gente tem que acompanhar. Ok. Tá, então, da gestante, você colocou essa questão, mas também tem uma relação que eu verifiquei, uma novidade, que seria com relação aos aposentados. Ah, né? Sim. Os aposentados. Não, sim, então, eu recebi aqui uma pergunta que é justamente falando sobre a questão da situação do aposentado que está com o contrato suspenso, e aí como seria esse pagamento, vamos dizer assim, por parte da empresa, ou não? Do governo, na verdade. Na verdade tem. Hoje, sem esse novo texto da medida provisória, não há vedação, não há proibição de fazer esse acordo, né? Pela MP não tem essa proibição, a empresa pode fazer, só que o aposentado não vai receber porque é um benefício da Previdência e ele não pode acumular com o benefício emergencial.
Então, o aposentado acaba ficando sem salário nenhum nesse período de suspensão. Uhum. E até algumas empresas pediram orientação, tá, mas aí tem algum risco, né, de depois ser anulado? Bom, em regra, né, pela MP, a empresa não está fazendo nada de errado. Agora, a gente não sabe qual vai ser a interpretação do juiz caso o empregado aposentado se sinta ali prejudicado e venha pedir a anulação dessa suspensão do contrato, mesmo que tenha assinado, porque não recebeu o benefício, ficou sem salário, enfim. Pode ter uma interpretação do juiz de que ele poderia, aquele empregador poderia, por exemplo, colocá-lo em banco de horas, evitando que ele perdesse o salário naquele período. E aí a empresa teria que comprovar. Não, para mim era inviável um banco de horas, porque no retorno eu nem sei se eu conseguiria mantê-lo lá, né? Então, tem várias situações e vão ser analisadas realmente de caso a caso. Vamos dizer que não tem risco nenhum fazer uma suspensão de contrato com um aposentado, é impossível, né? Os riscos a gente sabe que existem em qualquer situação do direito, porque a interpretação, sabe, que não é normalmente sempre favorável para o empregado, então pode ter esse tipo de interpretação. Mas esse novo texto da MP acaba trazendo, preenchendo essa lacuna, como eu falei, né? Então, os aposentados, eles podem ter o contrato suspenso, de acordo com o novo texto, se for sancionado pelo presidente. Os empregados vão poder ter esse contrato suspenso, desde que seja feito o pagamento pelo empregador. A empresa vai ter que fazer o pagamento do benefício, do mesmo benefício que ele teria direito se fosse receber o benefício emergencial. Então, a empresa vai ter que calcular quanto já que ele mudou, receberia. Né? Exatamente. Mudou bastante. Quanto ele teria de direito a receber ali se fosse pelo benefício emergencial. E no caso de empresas que não estão no Simples, aí já é um pouco pior. Além desse valor, ela vai ter que fazer o pagamento dos 30% como uma ajuda compensatória. Aquela mesma ajuda compensatória que ela teria que pagar se fosse o caso de suspensão, né? Sim. Ela vai ter que pagar aqueles 30% mais o valor equivalente ao benefício emergencial. Então, aí já tem essa fica... novidade, não sabemos se vai ser sancionada pelo presidente, né? Vamos acompanhar. Mas, de qualquer forma, deixou mais alinhada nessa situação para as empresas já sabem o que pode vir lá na frente para elas de risco, né? Caso tenha um contrato suspenso e não cumpra essas exigências, né, esses requisitos. Beleza. Fabiana, chegou aqui também uma pergunta com relação, e essa é uma pergunta até que depois da nossa live, né, dos aspectos polêmicos trabalhistas, o pessoal até, tipo assim, brincou, olha, eu nunca tinha escutado falar sobre fato príncipe, né? E aí a gente vê que também houve uma mudança. Aí eu gostaria que você explicasse rapidamente o que é o fato príncipe e qual foi essa alteração. Na verdade, o fato príncipe, a gente já tinha colocado antes, ele já tem uma previsão na CLT, no artigo 486, e ele fala que poderia ser pleiteada a indenização, a empresa poderia pedir em juízo, né, essa indenização que o empregado teria direito à autoridade que determinou aquela paralisação das atividades, né? E aí criou aquele rebuliço, até o presidente mesmo falou disso e gerou aquela confusão toda na época. E daí vieram várias interpretações, pode ou não pode, e eu vejo como um risco muito grande da empresa se valer disso. Falei isso na última live, né? Deixei bem claro o meu posicionamento. Mas é claro que se a empresa quisesse fazer esse pleito na justiça, né, a gente iria tentar, mas teria o risco, sim, de ser negado diante do contexto todo que a gente está vivendo. Né? O ato mesmo que determinou a paralisação foi uma medida
em prol da saúde, pode ter essa interpretação do juiz e acabar, né, não conseguindo essa indenização. Mas o texto Sim. da MP 936, que foi aprovado ontem, já traz um artigo dizendo que ele não se aplica às situações de paralisação, a esses atos, né, de Sim. paralisação das atividades no período de estado de calamidade pública. Então, tem esse artigo 30 agora, vamos ver se vai ser sancionado ou não, né, Ok. e se vai... Vamos acompanhando, né? Mas ali já vai ficar bem alinhado se a empresa vai poder pleitear isso na justiça ou não. Ok. Outra pergunta. O trabalhador que hoje está em home office pode se recusar a voltar ao trabalho presencial? Não. Isso aí é muito Poder difícil. pode. É. Poder pode, só que ele vai ser, com certeza vai sofrer, deve, né? Pode e deve sofrer uma penalidade disciplinar aí, uma advertência, uma suspensão. Para mim, eu entendo até que uma suspensão, porque na MP 927, que foi aquela primeira MP, quando falou dessa mudança do contrato, né, de trabalho da forma presencial, da modalidade presencial para teletrabalho, ela não colocou que deveria ter concordância do empregado, não. Ali era uma comunicação do empregador, da empresa. Olha, que a partir de agora, 2 dias, né? Tem que ter. A única coisa que a empresa deveria observar, deve observar ainda, é aquele prazo de 48 horas para que o empregado tenha ciência. Então, e ali, inclusive, está previsto que a qualquer momento pode retornar para a modalidade presencial. Sim. Então, o empregado já está ciente disso e deve retornar às atividades, com certeza. Agora, se a empresa fez um aditivo, né, ao contrato de trabalho, prevendo essa alteração de teletrabalho, de presencial para teletrabalho, naturalmente, o inverso tem que acontecer agora. O inverso deve acontecer fazendo com que o aditivo, né, que ela assine esse aditivo ao contrato de trabalho para que o retorno, né, seja formalizado, né, da mesma forma como certo. Ok. Outra pergunta. Em caso de dispensa de um colaborador no retorno da suspensão do contrato, posso fazer essa rescisão e quais as verbas devidas? Poder pode, mas a empresa está sujeita ao pagamento relativo à garantia, né? Se suspendeu por 60 dias, ele retornou, ele tem aquela garantia ali de 60 dias e, consequentemente, se ele fizer a rescisão, ele vai ter que fazer o pagamento não só dos salários, mas dos avos correspondentes a 13º, as férias, né, mais 1/3 daquele período. Muito importante também, que tem que observar, se for fazer essa rescisão sem justa causa, o aviso prévio ele não pode englobar ali nesse período, não. Já tem entendimento anterior, já do TST, é uma súmula, inclusive, dizendo que o aviso prévio concedido no período da garantia, ele é nulo, porque tem que ser preservada a garantia e depois sim fazer, no caso, vai ter que pagar o aviso prévio indenizado, o aviso indenizado e aquele período de garantia. Lembrando que se for suspensão do contrato, esse período de 60 dias de suspensão, ele não vai englobar no cálculo dos avos aí de 13º e férias, entendeu? Porque o contrato foi suspenso. Assim como ele não teria mesmo se fosse continuar o contrato de trabalho normal. Isso aí a gente até falou na última live. Tá, beleza. No retorno ao trabalho presencial, se faz necessário algum aditivo ao contrato? Aqui eu vejo que a dúvida deve ser em relação, estava em home office, foi colocado talvez algum aditivo e agora retorna para o presencial. Se fez um aditivo ao contrato de trabalho anteriormente para alterar essa mudança, alterar essa modalidade, né, de contrato de trabalho presencial para home office, naturalmente o mesmo deve acontecer no retorno. Porque as empresas, muitas preferiram fazer um aditivo, eu acho até mais seguro, né, fazer o aditivo, não tem uma obrigação pela MP, mas é mais seguro,
que ele prevê algumas, pode inserir algumas cláusulas, né, a que o empregado pode ficar obrigado naquele período, inclusive a supressão de vale-refeição, como eu tinha falado, né, que é um entendimento meu, deixando claro novamente que não é o entendimento da maioria, mas vale transporte, vale refeição, não terá direito ao empregado e tal, e coloca ali na cláusula do aditivo, ou outras que porventura o empregado, a empresa tenha, né, inserido, e aí, nesse aditivo anterior que foi feito, obviamente, vai ter que fazer um aditivo para retornar. O retorno. O retorno dele para a atividade presencial, mantendo o contrato de trabalho original, né, nos mesmos termos, enfim. Ok, beleza. Vamos lá. Essa pergunta aqui eu acho que ela é muito importante, que eu vou te fazer, porque ela está assim, no top das situações que nunca foram pensadas, que seria o caso das empresas serem obrigadas a fornecer os chamados EPIs, né, os equipamentos de proteção. E aí a dúvida fica sempre assim, a empresa ela tem a obrigação de entregar máscaras. Hoje a gente já vê a questão do álcool em gel, realmente eu acho que já virou algo normal, mas no retorno tem algumas situações que hoje as empresas precisam ter um cuidado maior, né? E aí veio junto os EPIs que em algumas situações, por exemplo, escritórios, lojas, que não existia essa obrigatoriedade. Aí agora, com relação ao coronavírus, a gente agora começa a falar dos EPIs também para algumas atividades. O que você me fala sobre isso, Fabiana? Na verdade, a gente ainda não tem nenhuma norma regulamentadora, porque normalmente são essas normas editadas aí pelo Ministério da Economia que falam, né, dos EPIs e tal, mas é evidente que as empresas estão obrigadas a cumprirem, elas têm que cumprir aquelas regras de ouro, isso estou falando aqui no Rio, né? Aquelas regras de ouro que constam aí nesse recente decreto da Prefeitura. Nessa situação específica de necessidade de um maior cuidado das empresas, né, com os empregados, de fornecimento de máscara, de álcool em gel, de manter o distanciamento, tudo isso vai ser objeto de fiscalização como vem sendo. Isso daí várias empresas estão recebendo, não são poucas, o Ministério Público do Trabalho está realmente fiscalizando, e nada impede que, ao invés de uma fiscalização indireta, que é aquela que só pede documentos e tal, haja uma fiscalização da vigilância sanitária em loco, né? E aí pode começar a propagar aí, os problemas podem ser até outros, né? Então, para evitar tudo isso, se a empresa puder fotografar, muitas empresas estão fazendo isso. Fotografam o ambiente de trabalho, as placas que estão sendo, os avisos, né, que estão sendo apostos nos locais assim, de visibilidade para os empregados, demonstrando, tentando colocar para eles que há uma necessidade desses protocolos serem cumpridos e tal, para evitar, até porque tudo isso vai ser utilizado em benefício da empresa. Posteriormente, se o empregado vier, né, com essa famosa, aí que todo mundo ficou preocupado, é acidente de trabalho, não é? Já estou até invadindo, não sei nem se já fizeram alguma pergunta vamos falar, sentido. Vamos falar um pouquinho depois sobre isso. As cautelas têm que ser tomadas com certeza. E quanto à legislação, existe projeto de lei aí tramitando, ainda não foi aprovado, que obrigue as empresas a fornecerem. Existe esse projeto de lei, mas mesmo que não tenha aí especificamente uma lei obrigando as empresas, é prudente e, com certeza, pode ser objeto de uma autuação por meio de outros órgãos. Entendeu? Legislação trabalhista a gente ainda não tem, mas, evidentemente,
é que o contexto, né, demanda essa cautela aí das empresas. Tá. O Edmilson Salles, máscara descartável, que gera lixo contaminado. Realmente, se você está usando, descartou, não pode descartar. Hoje você não pode descartar qualquer lixo, né? Então ele pergunta, que sugere descarte específico, ou de pano que deve ser lavado, ou seja, na verdade... Se a empresa tem um convênio com uma empresa de medicina do trabalho, o melhor é, de fato, pegar todas as orientações de um técnico de segurança do trabalho para que incremente esses cuidados que as empresas devem ter, porque eu estou falando aqui no âmbito jurídico, mas certamente tem umas questões técnicas aí que fogem à minha alçada, né? Mas certamente essa daí é uma boa pergunta, e é aí que eu falo dos desdobramentos de uma fiscalização. Quer dizer, a gente nem está pensando onde pode ser feito o descarte e tal, e daí também que vão surgir muitas empresas com treinamento específico para isso, para os empregados tomarem esses cuidados e a empresa em conjunto. Então, acho que muita coisa vem por aí e cabe mesmo esse alerta aí para que tenha sempre um contato com o técnico de segurança do trabalho para auxiliar nesse sentido. Porque com o técnico de segurança do trabalho, além de verificar essas questões, há também a obrigatoriedade, isso sempre existiu, do PPRA, do PCMSO, não é? Que é necessário... Sim, a empresa está só preocupada com o fornecimento de máscara, álcool em gel e tal, faz tudo direitinho. Aí chega uma fiscalização, pede PPRA, PCMSO, tudo. Tem um desdobramento absurdo. Teve uma empresa que já foi multada pela vigilância sanitária porque não tinha lá a licença, por conta de um desdobramento de uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho durante a pandemia. Quer dizer, tem umas situações assim que às vezes a empresa não está preparada. É bom ficar com tudo regular mesmo por conta disso. Sim, beleza. Uma outra pergunta, você quer falar sobre, você estava falando sobre essa questão que você estava mencionando agora de segurança, aí você falou alguma coisa do acidente de trabalho. O que você iria falar que eu acabei, que eu te cortei nisso, acho que é importante. A repercussão toda que teve com aquela ação de inconstitucionalidade do STF, que suspendeu um artigo da medida provisória 927 que falava que não era, a disposição era de que não era considerado acidente de trabalho quando o empregado fosse contaminado, né, na empresa, salvo que ele comprovasse. Aí suspenderam isso e começaram a divulgar que é considerado acidente de trabalho. Mas não é bem assim, né? O empregado ele vai alegar isso, provavelmente, na justiça, pedindo, né, indenização e tal, e alegando que foi contaminado na empresa, o que é extremamente difícil de se aferir, né? Como é que vai saber onde que ele foi contaminado? Mas se a empresa estiver totalmente alinhada aí com essas medidas né, de proteção, naturalmente, numa perícia, que é o que vai acontecer no trabalho, numa eventual ação trabalhista, não vai ter como o perito dizer que ele pegou ali, que ele foi infectado ali. Ele pode ter sido infectado no ônibus que ele pegou num final de semana indo para casa de alguém. Tantas outras. Vai que ele quebrou a quarentena muito antes de qualquer um e estava num churrasco, entendeu? Como que vai se aferir onde que ele foi efetivamente contaminado? Mas se lá na perícia, que essa é a prova que ele tem que produzir, na verdade é isso que acontece. Quando o empregado entra, ele não vai, ele entra, a ação não vai ser de imediato considerado acidente de trabalho sem que a empresa tenha o direito de comprovar o contrário. E mesmo assim, quando você fala em prova, quando você alega tem que provar, você prova, o empregado prova por meio de perícia. E a perícia tem que acontecer. Entendeu? Na verdade, não é uma
ele não é obrigado a produzir prova, não, ele vai ter que produzir prova sim, e a prova que tem à disposição é a perícia. Então, se a empresa não estiver, não adotou essas medidas, inclusive, Nazaré, que eu esqueci de falar, é importante que elas tenham a ficha de recibo de EPI, da mesma forma como qualquer outro empregado antes da pandemia. Tinha, bem lembrado isso. Tem que documentar. Porque aí vai falar, tá, eu forneci aqui a foto, mas cadê os recibos aí? Então, tem que ter esses recibos, data, assina, tudo direitinho. Infelizmente, assim, vai alterar bastante, né, o dia a dia das empresas, não tem jeito. Mas, para se resguardar, é melhor o excesso aí de zelo, entendeu? Então, você acha que, no caso, teria que ter... pode ser uma ficha, né? Não precisa ser nada muito... Recibo mesmo. Recibo. Que entregou as máscaras, tirar foto do local. É importante também... Pode colocar aquele recibo, Nazaré, normal, com aquela planilha que vem várias, assim, porque aí ele vai colocando data, a assina, ele vai... Né? Porque aí evita também ficar um recibo para cada dia, que seja. Eu acho que é importante, então, a fotografia, a verificação, por exemplo, a comprovação de que houve o treinamento para os funcionários, que pode até fazer, antes dele voltar, faz até online, né, por videoconferência, antes que o pessoal vá ao trabalho, e que também, uma coisa também importante, aí eu estou puxando um pouquinho aí para o meu lado de contadora, não esquecer da comprovação das notas fiscais de compra desses equipamentos. Isso é muito importante, de você ter essa comprovação para uma futura apresentação aí para fiscalização. Né? Outra coisa também que o Edmilson também está lembrando aqui é a medição de temperatura, isso também é importante, né? Então, assim, são vários cenários que você tem que ter a partir de agora, né? Do retorno. Sim. Por enquanto não tem nada obrigatório, mas é prudente que se tenha, né? Prudente que se faça e depois vai enriquecer a prova da empresa numa eventual ação ou fiscalização, entendeu? Vão ser pontos favoráveis, né? Beleza, então tá ótimo. Vamos lá, então, continuando. A empresa, deixa eu ver essa pergunta aqui. A empresa está com as atividades suspensas. Como fica o aviso prévio trabalhado no pedido de demissão por parte do colaborador? Dá a impressão de que a atividade está suspensa, ele talvez não suspensa. O aviso no caso do pedido de demissão, né? Talvez não é atividade suspensa, né, Fabiana? Talvez não só atividade suspensa, mas aquelas atividades estão impedidas de funcionar. Eu também, eu acho que deve ser isso. Bom, levando em conta que, atualmente, nesse cenário, um pedido de demissão assim é no mínimo estranho, provavelmente esse empregado ele deve ter conseguido um outro emprego, né? Se o empregador conseguir até comprovar que ele conseguiu esse outro emprego, né, pode até surgir uma interpretação ali de que ele poderia fazer o desconto. Mas ainda assim é arriscado fazer o desconto do aviso prévio, porque ele não teria como cumprir esse aviso, conseguindo ou não um outro emprego. O mais prudente é não fazer o desconto, a não ser que ele assine ali renunciando, né? E aí fica calçada e faz o desconto. Ok, tá ótimo. Outra pergunta, funcionário que teve seu contrato suspenso durante a pandemia, pode ter seu contrato rescindido por justa causa? Não, que ele teria garantido. O contrato eu acho que é o retorno, né? Eu acho que é o retorno. No retorno, se for por justa causa, até uma gestante que, né, que sai ali da linha, mas que esteja amparada, né, a empresa, né, tem que estar amparada ali no artigo 482. Se ela tiver cometido alguma daquelas
situações ali se enquadrar naquilo, a empresa estiver bem documentada ali, resguardada de tudo, aí sim pode fazer a justa causa sem problemas e não terá direito à garantia. Não terá direito. Aí a gente normalmente orienta que tenha uma assistência do sindicato, que chamam de homologação, né? Essa assistência do sindicato, e aí para fazer a homologação, que embora não seja obrigatório, esse é o entendimento. Quando se faz uma dispensa por justa causa, nessas condições, aí faz a homologação. Tá, beleza. Outra, funcionário... Tá. Em uma rescisão... Agora, perdão, Nazaré, a homologação seria no pedido de demissão. Na justa causa, não. Eu fiz até uma confusão aí. Aí, no caso de justa causa, não vai precisar, não. O entendimento que se tem é quando se pede demissão e faz aquela renúncia à garantia, diferente. Ah, ok. Tá bom. Uma outra pergunta é em uma rescisão de contrato. Eu acho que o temor é a volta, né? Em uma rescisão de contrato, na CLT, o desconto máximo é de 1 mês do salário do colaborador. Como fazer para descontar essas antecipações? Quer dizer, devem ser antecipações de férias, né? O funcionário teve antecipações, se é permitido, né? Porque pode ser que passe. Sim, é permitido, mas tem que observar aquele limite que a lei dá, que está na CLT, no artigo 477, em um dos parágrafos, não sei se é o 4º ou 5º. Mas ele fala lá que qualquer compensação, né, sobre as verbas decisórias não pode ultrapassar o valor da remuneração. Se não ultrapassar, aí vai ter que chegar ao limite, né? Infelizmente, não tem como fazer um desconto maior. Se fizer, pode sofrer, tem esse risco aí do empregado pedir isso na justiça. Essa diferença. Tá, uma outra pergunta que nós também conversamos, também falando sobre esse assunto na live anterior, que é rescisão por força maior. Isso também é outro assunto aí que está dando muito o que falar. Depois daquela live, muitas empresas quiseram fazer a rescisão por força maior, mesmo sem o encerramento total das atividades. Né? Isso. É um risco do empregado ter essa diferença paga, né, judicialmente, dele pleitear isso na justiça. A diferença que seria aviso prévio, né, e a outra metade, ali, os 20% da multa sobre o FGTS, que seria de 40% para 20%. Né? Então, ele pode fazer essa... Algumas empresas até concederam um aviso prévio e só fizeram um recolhimento, porque realmente tem alguns entendimentos de que o aviso prévio não estaria englobado nessa redução que a lei trata, né? Mas a maioria entende que realmente o aviso prévio não deve ser pago porque a empresa estava desprevenida, não tinha como prever, né, que iria rescindir ali o contrato até essa situação. Mas, enfim, o risco que tem é esse, de pagar judicialmente. Tem que realmente ter a extinção do estabelecimento, de um estabelecimento, uma filial, ou de toda a empresa. Porque se acabou aquela filial em São Paulo, rescindiu por força maior ali em São Paulo, problema nenhum, acabou, não vai ter mais as atividades em São Paulo, a empresa. Então, aí só vai ficar aqui no Rio, problema algum. Mas tem que efetivamente cumprir. Se mantiver empregados trabalhando naquele estabelecimento em que outros tiveram uma rescisão do contrato por força maior, corre esse risco que eu falei. É porque, na verdade, eu estaria demitindo uma parte dos funcionários, né, com o termo de força maior, e outros iriam continuar. Quer dizer, isso não significa que a atividade ali, a gente sabe que a realidade realmente, algumas empresas tiveram que fazer algumas demissões, mas isso não é algo que sirva para fazer a rescisão de força maior, não é isso? Exatamente.
Na verdade, as empresas que já fizeram esse tipo de rescisão, você está dizendo que elas podem vir a sofrer alguma ação trabalhista. As empresas Sim. que ainda assim querem fazer por esse motivo, alegando força maior apenas por uma questão do que o faturamento caiu e tal. Você mesmo Corre assim também não aconselha, ou seja, só Não fechamento aconselho. mesmo. Fechamento de Exatamente. atividades. Infelizmente. Infelizmente, porque é essa a redação da lei. Pode ter uma interpretação. Eu não aconselho porque a gente sabe que é sempre uma interpretação favorável ao empregado. E se há medidas, como eu falei na outra live, há medidas, né, o governo disponibilizou outras medidas justamente para preservar o emprego, então suspenda o contrato de trabalho, então coloque em home office, ou então faça uma antecipação de férias, o que seja, né, para que preserve o emprego. Se você vai rescindir por força maior, então tem que ser efetivamente uma força maior a ponto de extinguir o estabelecimento, a ponto de extinguir uma empresa toda, entendeu? Então, é essa interpretação que eu receio que seja desfavorável para as empresas e por isso que eu não dou essa orientação. Antes de fazer uma rescisão por força maior, tem que ser algo muito bem pensado, entendeu? Tá. Uma outra situação, uma outra pergunta também, falando de novo, no caso da votação de ontem da MP 936. No caso, você colocou um prazo de 15 dias. Então, se for aprovado, a partir do dia 1º de julho é que eu posso fazer a prorrogação, ou seja, de novo, de uma suspensão e uma redução. Não. Primeiro tem que ter o decreto do presidente determinando, ali vai estar específico, vai prorrogar por quanto, não é assim. Ele tem que fazer essa prorrogação para que as empresas se resguardem. Enquanto isso, não tem as empresas não estão resguardadas, não. Temos que acompanhar aí e não tenho dúvidas de que isso vai acontecer, porque realmente você vê como foi votada rápido, até a 936 foi votada mais rápido do que a 927. A 927 ainda não foi. Sim, Né? verdade. Ainda não concluíram a votação. Então, e aí, no caso, o que resta? Feriados. O pessoal está aqui perguntando o seguinte, bom, vamos entrar aí no finalzinho do mês de junho. Tem alguma... Tem quantidade aí de feriados que eu posso antecipar? Não, se você, porque assim, até o feriado religioso pode ser antecipado se for de acordo com o empregado. Né? Eu creio que não vai ter nenhuma divergência com o empregado, até porque ele quer ser mantido no emprego, né? A empresa está dando uma alternativa ali. Então, que seja feito isso, mas que sempre com aquela cautela de um acordo, né? Para que não haja problema. Embora não precise de um acordo para outros feriados, né? Para esses religiosos, sim. E a gente sabe que tem muitos aí pela frente. Assim, limite a lei não pôs. Ela falou antecipar feriados, então pode ser que alguns entendam, tem que ser no período de um ano. Não tem como prever. Isso aí, e a empresa fica meio realmente que sem alternativa. Então, acho que todas essas flexibilizações aí vão ser observadas sim, pela justiça e por outros órgãos. E na verdade, o dilema que eu acho que talvez aconteça é quando você exatamente não tem mais nenhuma estratégia, né, de manter os funcionários, você teria que talvez antecipar férias de novo, né? Talvez fosse mais uma saída. Aí, que essa antecipação deve observar pelo menos o início do período aquisitivo, né? Aquele início, se pelo menos iniciou o período aquisitivo, então sim, agora daqui a 3 anos não tem nenhuma vedação para isso, mas tem que ter cuidado, até porque se houver um pedido de demissão, como no caso ali, né, a empresa acaba sendo
prejudicada. Você antecipa as férias ali e como que vai fazer? Apesar de que a MP também trouxe essa possibilidade de pagamento posterior, né? Sim. Então, O grande problema aí é que numa rescisão você fica antecipando e aí vai criar aquela pergunta que a gente teve lá atrás com relação ao valor. Até quando que eu posso descontar? E acaba que eu não consigo descontar o valor total e aí a empresa, obviamente, vai ter problemas, né? Com certeza. Até teve uma pergunta ali que eu vi do Agnaldo sobre o registro dos EPIs na ANS. Isso. Aí, certamente o técnico de segurança do trabalho vai saber melhor do que eu, mas que deve, normalmente, os EPIs todos têm que ter registros, né? E tem que comprovar. Então, as empresas têm que tomar esse cuidado, com certeza. Mas sempre observando aí o técnico de segurança do trabalho, que vai ser o melhor profissional ali para auxiliar, né? Porque às vezes pensa, não, é simples, é só álcool em gel e máscara. Mas teve essa pergunta aí do Edmilson sobre a questão do descarte, né? Quer dizer, vão ter uns desdobramentos que a gente não está preparado, quem não tem esse conhecimento técnico, né? Então é sempre bom ter esse auxílio. Eu acho que é um trabalho que vai ter que ser feito em conjunto, né? Obviamente que hoje há uma preocupação, não só com uma questão apenas de um problema trabalhista que possa ter, mas até com a saúde do colaborador, que é importante que todos voltem, né, com segurança, com tranquilidade, porque esse é um momento em que as pessoas estão ainda querendo voltar, mas tem que voltar com toda a segurança, com todo o processo já desenhado, e as empresas precisam se organizar, é um momento importante, tem que negociar bastante com todo esse amparato que tem que ter aí de compra de álcool em gel. É um custo que as empresas realmente vão ter que assumir, mas é uma segurança, obviamente, para todos, e isso daí a gente não tem como negar, né, Fabiana? Com certeza. Isso daí, infelizmente, vai ter esse custo. E o pior, em meio a tantos problemas que as empresas estão enfrentando, né? A gente imagina o que não é agora um retorno, e em meio a tudo isso, ter que ainda ter um custo com todos esses equipamentos aí de proteção, que na verdade agora são assim considerados, né? Ok. Mas infelizmente vai ser o custo-benefício, né? Não tem jeito. Ok. Bom, Fabiana, nós estamos aí pela questão do horário, aí terminando a nossa live. Eu espero que todos tenham gostado. Peço que vocês entrem nos nossos canais, nas mídias, façam seus comentários, sugestões. Algumas perguntas estão chegando aqui, mas infelizmente por uma questão do tempo, né, que o Instagram nos permite. Mas como na última live, né, nós continuamos recebendo as perguntas, as dúvidas, e vamos respondendo através desses canais, né? Aí eu queria que agora, Fabiana... teve algumas outras alterações, infelizmente, assim, se eu falar de todas da MP 936, que teve esse texto alterado, corre o risco até da gente embolar aí a cabeça das empresas, dos empregadores, né? Porque a gente não sabe se vai ser vetado ou não. Mas uma delas que eu vi é que está sendo estipulado mais um limite para as empresas que não são do Simples, que fizerem um acordo individual com os empregados, tem que ser no limite de até 2 salários mínimos, dá 2.900. Deixa eu ver aqui, 2.090, né, no caso, é 1.045. Então, o limite para as empresas, se for sancionado pelo presidente, para essas empresas que não são do Simples, passa de 3.135
que era o que já estava na MP, para 2.090, para acordo individual. Mas vão poder fazer para aqueles de nível superior com salário acima do teto da Previdência, né, de 2 vezes o teto, que é 12.200, salvo engano. Mas é isso mesmo, 12.202. Então, vão ter esses 2 limites, 3 limites no caso, né? Para as empresas que não são do Simples, mantém, se for aprovado, vai manter aquele limite. Para as empresas que são do Simples, que não são, o limite vai ser de 2.090, né? Para aqueles empregados. Nada impede que se faça um acordo coletivo ou, né, em convenção coletiva tenha essa previsão, tá? Aí não vai estar sujeito aos limites. Mas, fora isso, essa é uma alteração também que teve, além de todas essas que eu já falei e tantas outras que tem, que infelizmente não dá tempo da gente colocar, e eu acho até prudente que não se coloque aqui, porque a gente vai depender aí da aprovação, do presidente e, posteriormente, daquele decreto com relação à prorrogação, né? Sim, que a gente falou lá no início. Enquanto então vamos aguardar, decreto, né? Não vamos alarmar as empresas, já, como você falou assim, já pode daqui a 15 dias. Não, tem que esperar. Tem que aguardar. Tem que aguardar, não tem jeito. Tá bom. E, Fabiana, suas considerações finais aí. Isso daí. Agora, vamos ver aí se a gente vai ter desdobramentos. Não, com certeza vão surgir aí os desdobramentos dessa nova MP, que na verdade vai ser convertida em lei, né? E aí, dependendo da sanção. E vamos ver como que vai ficar aí, finalmente, o desenrolar dessa história, e quanto tempo os empresários vão ter para se organizar financeiramente diante das possibilidades que vão, né, ser aí prorrogadas, na verdade, porque elas já existem, né? E tem algumas outras situações ali que a gente também vai ver quanto a juros também de ação trabalhista. Tentaram colocar ali tudo na MP. Só dois artigos que eles tiraram, porque ele se referia lembra aquela MP do contrato verde e amarelo? Sim. Aquela MP 905 que acabou não vingando, né? Porque não foi votada a tempo. Então, tentaram inserir 2 artigos, e foram esses aí que não foram aprovados, porque eles entenderam que não estava no contexto da MP 936. E aí, excluíram. E por não fazer parte do mérito dessa medida provisória, não retornou para a Câmara. Então, seguiu direto para a função. Foi melhor, porque se tivesse que voltar ainda para a Câmara, para ainda ter, né, um outro desdobramento, ainda ia demorar mais ainda. Beleza, então tá. Fabiana, foi muito bom. Eu acho que, assim, com certeza nós vamos ter que retornar aí falando de outras alterações, né? Eu acho que é um momento em que nós precisamos sair fortalecidos e confiantes, e principalmente, hoje, o que é primordial é que as empresas tenham informações, né? Hoje é o que você tem que ter para que você não seja pego de surpresa lá na frente. Então, as empresas têm que estar ligadas, têm que participar, sim, de todas essas informações. Cada hora é uma informação nova, né? E o que pode, o que não pode abrir, e vem medida liminar, vem a justiça proíbe o que já foi permitido. Então, se não tiver ali alinhado com as informações e atualizado, realmente vai dar um problema. Com certeza. Com certeza. Tá ok, então, Fabiana. Pessoal, muito obrigada, tá, Fabiana? Foi muito bom estar de novo com você. Sim, né? Essa nossa parceria aí, que seja por muito tempo. E eu acho que a gente volta, né? Volta aí com alguma novidade nos próximos dias. Quem sabe a gente traz boas notícias, né? Sim, eu espero. Que seja aprovado aí, porque aprovado não, sancionado, porque realmente precisa, né? É indispensável. Isso aí. Tá? Gente, muito obrigada. Tudo de bom para vocês. Boa noite para todos. Beijos. Tá? Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.